Mais um programa, Papo do Bem, e nós hoje temos a alegria de contarmos com o nosso amigo João Jesus Sales, que é trabalhador emérito do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Mirassol, o centro que foi dirigido pelo nosso Guga, recém-desencarnado. E hoje nós vamos conversar sobre ensinamentos de Chico Xavier. É um papo muito interessante, tudo que vem do Chico é muito bom, que a gente fica sempre atento. Eu quero agradecer a sua participação, viu, João? E dizer que é com alegria que nós recebemos você aqui no nosso programa, para falarmos sobre esse assunto, que certamente você tem muita coisa para nos dizer. Eu comecei a frequentar a doutrina espírita no ano de 1984, abril de 1984. E começamos no Instituto Espírita Gotas de Luz em Mirassol, IELUZ. Do Oswaldinho Cordeiro. Saudoso e inesquecível Oswaldo Cordeiro, a quem eu tenho assim uma grata satisfação da sua amizade, né? Uma pessoa que marcou realmente, sabe, a minha vida nesses 12 anos que nós tivemos lá de convivência. E o Oswaldo Cordeiro era amigo, né? Tinha intimidade com o nosso querido Chico. E por volta lá do ano de 1988, o Oswaldo então disse: olha, estou indo para Uberaba, você quer ir comigo? Eu falei, meu Deus, lógico que eu quero, né? E ele tinha marcado então naquele sábado para as 3h30 da tarde ele passar em casa. Então, deu 3 horas, 3h30, 4 horas e nada. Se fosse nos tempos de hoje, eu tinha enchido a caixa de mensagens dele, né, do WhatsApp lá. Oswaldo, cadê você? Tal era a ansiedade que nós tínhamos, né, para conhecer o nosso querido Chico, né. E então, depois desse dia, dessa data que nós fomos, né, visitar o Chico, outras vezes, então, estivemos lá. E então, eu estava já namorando minha esposa, né, e nós comparecemos lá, desta vez com o Oswaldo, com minha esposa. E o Chico, nas nossas despedidas, ele veio assim, sabe, de uma forma incisiva, dizendo assim, com o dedo apontando para mim: nem vasectomia para você e nem laqueadura para ela. Eu era assim, ainda novo, né, de espiritismo, não questionei. Tanto é que o nosso querido Oswaldo, certa feita, nos disse: olha, o que o Chico fala para a gente é lei, para mim é lei. Né? E aquilo ficou marcado para mim. Né? E depois a gente estudando, pesquisando, né, tanto tempo depois, o Chico foi-se embora desse mundo, né? E a gente questionando, mas o porquê de tudo isso? O porquê dessa situação? Nem vasectomia para você e nem laqueadura para ela. Ô João, né? E você teve depois quantos filhos? Nós tivemos 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos assim bem próximos um do outro. E não fez laqueadura, nem vasectomia? Isso, não fez laqueadura e não fizemos também a vasectomia. Que bom. Nós, dentro da medicina, é uma prática muito comum, é muito corriqueira fazer vasectomia e laqueadura. Mas a gente sabe que não é o certo. O ideal seria usar outros meios, no caso, anticoncepcional. E até ter mais filhos. Acontece que o pessoal hoje não quer ter muitos filhos. Então já limita muito cedo. 1 filho, 2 filhos, quando muito 3, e para por aí. Mas tem meios, no caso anticoncepcional, é um recurso que é muito usado, muito seguro, mas as pessoas não querem ter nem esse compromisso de tomar o comprimido, que é logo resolver o problema, e vai para a laqueadura e vai para a ligadura do deferente, né? Então, que é a vasectomia. Então, gera um problema em nível perispirítico. Isso poderá ter repercussão
em futuras reencarnações. Então, o ideal seria realmente não fazer a vasectomia, não fazer ligadura e deixar a coisa acontecer. Que venham tantos filhos, só que a pessoa não quer. Ou então usar outros recursos para que limite a família dentro das posses socioeconômicas e até intelectivas. Mas o ideal seria manter realmente o deferente e a trompa. Então, e sabe que pesquisando sobre esse assunto para entender, né, compreender essa questão, né? Nós encontramos até nesse livro aqui que a gente trouxe, Lições de Sabedoria de Chico Xavier, ele também falando sobre esse assunto, né, com a dona Marlene Nobre, dizendo que a gente não deve causar, assim, algum problema nos processos da natureza, né, que isso tem que ter um respeito. Tanto é que, paralelo a essa situação, o meu pai também precisava fazer uma cirurgia cardíaca, né, de ponte safena, e o nosso amigo Oswaldo Cordeiro falou, mas pergunta para o Chico, porque meu pai não queria fazer a cirurgia. Então, nós conversando com o Chico, nas despedidas, ele não disse nada na hora em que nós conversamos, né, ele procurou os seus afazeres, né, e nas nossas despedidas, ele veio até mim e disse assim, olha, o caso do seu pai, se fosse eu não faria essa cirurgia. E ainda ele disse com certa veemência, eu quero ir embora deste mundo do jeito que eu saí da barriga da minha mãe. Como que se todos nós precisássemos zelar por esse patrimônio conquistado por todos nós, né, do corpo físico e da estrutura do nosso corpo espiritual, que é fruto, né, de milênios e milênios e milênios de evolução e que às vezes a gente vai estar trazendo uma repercussão para o nosso corpo espiritual, que, como o senhor estava bem dizendo, né, pode trazer alguns problemas aí para futuras reencarnações. Nós agredimos o nosso corpo por N maneiras, né, João? Por exemplo, as viciações, as compulsões, né? Por comida, é uma maneira em que a gente acaba lesando o perispírito, porque você vai gerar uma sobrecarga para o corpo e isso vai transladar para o perispírito com repercussão em futuras reencarnações. Os vícios, cigarro, a pessoa fuma, e hoje está provado cientificamente que a pessoa que fuma desde cedo, geralmente começa na adolescência, ele vai desencarnar 10 anos antes da época prevista. É ciência, não é a doutrina espírita que coloca isso. Se você usa o álcool de uma maneira, vamos dizer assim, corriqueira, sistemática, é um bebedor contumaz, vai desencarnar mais cedo por falências hepáticas. Como também tem outros tipos de viciações. Isso acaba, no caso de drogas ilícitas, então muito mais grave, porque um jovem que usa a maconha ou depois a cocaína e acaba lá no crack, ele vai desencarnar muito cedo. Isso é uma lesão muito grave que ele vai imputar no seu corpo físico, que vai passar para o perispírito, que vai ser o molde de futuro corpo em futura reencarnação. Isso vai trazer problema. Se o pessoal entendesse disso, ninguém iria fumar, que não precisa. Não tem necessidade. Não, né? iria comer demais, não precisa. Os japoneses que o digam, né? Se a gente quiser viver 100 anos, tem que pegar o prato de comida, dividir em 4 e comer 1/4. Com isso vai aos 100 anos. Se comer o prato inteiro, não vai. Então, não estaria comendo demais, não estaria bebendo, porque hoje o jovem está bebendo muito. O jovem está bebendo muito cedo, e é mulher e homem, porque antigamente era só homem. Hoje as mulheres estão quase que bebendo mais do que os homens. Fumando ainda bastante, agora tem o cigarro, vamos dizer, esse cigarro novo que o pessoal criou, me fugiu o nome. Eletrônico. Eletrônico, né? Então, o cigarro eletrônico, e assim, não, o cigarro eletrônico não tem problema. Como não tem? E vai aí pro narguilé, narguilé, né? Como a gente pode pronunciar em outra língua. Mas, de qualquer forma, isso tudo é atentado contra o corpo.
E isso vai gerar problema? Lógico que vai. Então nós deveríamos respeitar esse templo do Espírito que é o nosso corpo. Chamado corpo físico, né? E na grande verdade, a gente entende assim, sabe, que com relação, por exemplo, à sexualidade nossa, ou o nosso estado moral de uma forma geral, nós estamos aqui neste mundo como que num processo de santificação, não é? De procurando uma melhora constante, um crescimento constante. E a doutrina espírita vem trazer condições, ensinamentos, para trazer esse respaldo, essa consciência que é necessário a gente estar lutando, né, contra os estados viciosos que nós carregamos. E a sexualidade, e em todos os pontos, a gente sabe que nós devemos e precisamos estar fazendo esse trabalho, né, de educação também, né? A nossa sexualidade, ela precisa também entrar nesse esquema, né, de santificação. Lógico, mesmo porque, você imagina, sexo é uma coisa linda, o sexo é uma conjugação de dois seres em nome do amor, né? Exatamente. Mas muitas das vezes tem um sexo que não tem muito a ver com isso. Extrapola esses limites, então né? vai para apenas a atenção aos seus anseios carnais. Diz o André Luiz que um relacionamento sexual é um casamento. Só o fato de ter sexo nós já temos responsabilidade. E ainda mais, se essa criatura engravida, a responsabilidade é dos outros, não é só da mulher, é do homem e da mulher, dos dois. E isso vai ter problema, porque se partir para o aborto, é um crime. Então, aborto maior, né? Zero. Assume, já que engravidou, assuma o filho, porque se abortar vai gerar problema. E agora a gente vê na televisão as mulheres fazendo um movimento que tem direito sobre o corpo e decidir sobre a sua própria vida, preconizando o aborto. Olha, pode fazer, mas não deve. Como diz o Paulo, tudo me é possível, mas poucas coisas me convêm. Se fizer o aborto 1, 2, 3 vezes, numa outra encarnação vai lutar para ser mãe e não vai conseguir. Então, por quê? São débitos para com a natureza. É uma lei que Deus deixou. Então, se você engravida, é um espírito que vem, que tem a oportunidade do reencarne, vamos cuidar dele. Eu tenho absoluta certeza que eu estou falando. Ninguém se arrepende por deixar um filho. E vou dizer, todas as pessoas se arrependem um dia por não ter deixado através do aborto. Então, quer dizer, aborto não, de maneira nenhuma. É fruto de um sexo irresponsável. Então deveria, tudo bem. Há uma convivência entre o sexo no meio, é uma ação amorável, tudo bem. Mas entenda que tem responsabilidade. Exatamente, a responsabilidade que nós temos de estar vivenciando, né, essa situação e saber também. O Espiritismo traz para a gente assim, uma consciência de que todos nós estamos envolvidos, né, nesse contexto de crescimento e trabalhar, né, e estar realizando essa tarefa de coibir certos estados viciosos nossos é uma dificuldade muito grande, né? Mas quem disse que ia ser fácil, né? Todos nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos, né, no planejamento da nossa existência aqui neste mundo, né? Verificamos os pontos que nós precisamos atuar, coibir, elevar, né? Para que isso venha a trazer frutos, né, positivos no nosso retorno à pátria espiritual. Então, para mim, nessa questão, eu acredito, se Chico Xavier não tivesse me alertado, eu fatalmente poderia ter caído nessa situação. Fatalmente poderia ter. Porque tantos amigos, né, tantas pessoas à nossa volta, né, dizendo, e muitos amigos até, que às vezes vieram falar, olha, não, eu vou precisar fazer a vasectomia. Um amigo nosso, ele estava no segundo casamento com
uma senhora mais jovem. E aí ele já tinha seus filhos e ela não. E depois, com o passar do tempo, né, toda mulher se sente, né, nessa condição, acredito, de ter os seus filhos, né? Isso já é um instinto da maternidade, né, do próprio espírito da mulher. E esse nosso amigo então falou assim, olha, mas eu não quero ter filhos. Foi lá, né, e fez a tal de vasectomia, né? Então a gente vê que é um processo que hoje, né, está sendo assim como que muito vulgarizado, né? Mas Chico Xavier, na resposta aqui de uma pergunta da dona Marlene Nobre, ele diz que antes a mulher usar de outros recursos, até mesmo o caso, acredito, né, que seja da laqueadura, porque do ponto de vista espiritual, a mulher tem mais condições de se reajustar do ponto de vista espiritual do que o homem. Nessa questão de moralidade, eu entendo que quando a gente está no plano espiritual, a gente faz uma avaliação daquilo que nós vivemos no passado e o que falta. E a gente participa disso em conjunto com espíritos luminares, responsáveis pelos processos reencarnatórios, e lá nós temos uma visão muito mais dilatada. É como se aqui no corpo nós tivéssemos visão por uma janela. E lá, sem o corpo, a visão é holística, 360 graus. Então a gente tem uma ideia da nossa vida passada. Algumas reencarnações recentes, porque lá atrás nós não temos nem condição para isso, porque foram situações bárbaras. Mas as últimas reencarnações, a gente faz uma revista, uma passagem de olhos e vê, não, eu falhei nessa área, eu preciso voltar para acertar isso, melhorar, progredir. Então nós participamos desse contexto. Então ninguém vem aqui, assim, vamos dizer em termos absolutos, vem aqui por uma imposição. Pelo contrário, a gente vem aqui para... tendo essa consciência da necessidade da reforma íntima, do progresso espiritual, da melhoria interior, a gente faz um programa. Então eu vou programar onde eu vou nascer, com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, está tudo programado no plano espiritual. Só que chega aqui, a gente volta para a clausura, né? Começa a ver a vida pela janelinha de novo. E aí vem... vamos dizer, aquelas falhas que nós já tínhamos no passado a serem reparadas, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o egoísmo, que é a presunção, que é a prepotência, que é a preguiça, que é a falta de consciência dos valores da vida. Eu fico pensando hoje o quanto é importante a religião. Os templos religiosos estão vazios. Na Europa fecharam 5.000 igrejas nesses últimos tempos. Ainda mais agora em época de pandemia, né? Então, quer dizer, essas igrejas já passaram a ser motivo de visitas turísticas, mas não aquela proposta de congregar as pessoas, de ensinar o Evangelho do Cristo, que essa premissa das igrejas, dos templos religiosos, ensinar Jesus, ensinar o Evangelho, então não tem mais. Então as nossas crianças, viu, João, é uma preocupação minha, elas estão sendo criadas para frequentar a melhor escola, para vestir as melhores marcas, para ser o doutor da vida, para ganhar muito dinheiro. Hoje o pessoal está procurando profissão para ganhar dinheiro. E onde está aquele compromisso de ser um professor primário, professor de 2º grau, que se eu conseguir me formar, eu passei por lá e essas pessoas são importantes, e não é o médico, o engenheiro, o advogado que é mais importante que aquelas pessoas, pelo contrário, cada pessoa justifica sua profissão. Eu vejo tantas professoras primárias que eu lembro o nome das 4 até hoje, das minhas professor de 1º, 2º, 3º e 4º ano, porque foram muito importantes para mim, naquele começo de vida letiva, elas foram muito importantes, né? Dona Joaquina, Dona Hilda, Dona Alice e Dona Aninha. Quer dizer, são 4 professoras que marcaram na minha vida e foram do primário. Então, veja, as pessoas vêm com um programa, chega aqui, não, eu quero ser o doutor fulano na profissão X para ganhar muito dinheiro. Para quê?
Para que eu encontrei agora, essa semana, um menino que eu gosto muito, eu vou citar o nome, Ricardo, você me desculpe, mas eu vou citar seu nome, porque você é para mim um exemplo. É um menino que dá plantão no Hospital Santa Helena. Ricardinho, ele é cardiologista, eu converso muito com ele, nós nos afinizamos muito. E ele chegou ontem para mim e falou assim, ele me chama de doutor, eu já falei para ele, para com isso, Ricardo. Mas ele falou assim, doutor, eu quero te contar uma coisa. Um dia o senhor falou para mim que o mais importante é o lado espiritual. E eu fiquei, na época, indagando. Mas agora eu tive Covid, doutor, quase morri, e aí eu lembrei do que o senhor havia dito para mim. Realmente o lado importante é espiritual, porque eu já teria desencarnado e eu fiz muito pouca coisa nesse sentido de cuidar do espírito. Então, quer dizer, é um médico, excelente profissional, uma pessoa de boa índole, quer dizer, tem tudo para arrebentar a boca do balão, como se diz, né, vulgarmente. E ele agora se deu conta, depois de um Covid, que quase veio desencarnar, que o importante é o lado espiritual. E é mesmo, porque o que nós vamos levar para o outro lado são os feitos da alma. Esse lado intelectivo faz parte, o sentimental faz parte, mas não o lado material, o dinheiro, a condição socioeconômica, os títulos da vida, porque do lado de lá isso não tem nenhum peso. O peso está no que nós fizemos na nossa vida com a nossa profissão. Eu vejo muitos varredores de rua, que às vezes são menosprezados, mas que varrem muito bem a rua. São mais dignos de que outros doutores que não justificam a sua profissão. Então, o importante é nós estarmos assim com a lei divina, fazendo ao outro que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, sempre procurando fazer o bem. É a tônica da vida, não é, João? Exatamente, né? Em se falando de ensinamentos de Chico Xavier, nós vimos uma entrevista, uma pergunta que fizeram a ele, perguntando a ele o que ele acharia, assim, de mais necessidade na atualidade em que ele vivia. E justamente a resposta dele foi justamente essa, a falta de religiosidade na condição da pessoa. Nós estamos expondo aqui, a gente vendo e notando, né, a evolução dos nossos tempos, né? Da tecnologia que está encurtando o nosso mundo. O nosso mundo hoje se tornou muito pequeno, né? Pequeno. Muito pequeno demais, né? E a gente não imagina daqui 10, 20, 30 anos o que pode estar acontecendo em torno disso. E uma coisa, João. Mas, e o nosso interior? Nós continuamos ainda velhos, né, nessa condição, né? Ainda continuamos ainda muito aquém daquilo que nós precisamos ser. E é isso que Chico Xavier vem dizer, que é a falta de religiosidade, né? Esse crescimento, esse apego, essa aproximação da condição divina, que é um padrão de todos nós, né? Você vê que hoje a tecnologia é tão avançada, o que deveria estar anunciando? As coisas boas que se fazem. Porque a tendência da pessoa é copiar aquilo que vê, o que a gente não vê, o coração não sente, é mais ou menos por aí. Então você abre uma televisão, o que está mostrando? É a morte, a violência, a agressão, é a guerra, vamos dizer assim, as atitudes infelizes das pessoas desonestas. Quer dizer, isto tem repercussão na vida das pessoas. Agora, vamos imaginar se a mídia mostrasse o que as igrejas evangélicas fazem, o que as igrejas católicas fazem, o que as outras ONGs fazem, o que a doutrina tem procurado fazer em nome da caridade. Então, imagina quanto seria importante essa tecnologia mostrando o bem que se faz. E isso, logicamente, como está em Mateus, né, capítulo 5, versículo 6, ele disse assim, que a gente deve mostrar as nossas obras, resplandeçam as vossas obras para dignificar o Pai. Quer dizer, se a pessoa faz o bem, a pessoa diz assim, nossa, aquelas pessoas fazem o bem, que legal, hein? Eu também preciso fazer o bem. Mas se a mídia mostra os desastres da vida, a pessoa diz, não acredito mais em ninguém, não. Se Deus existisse, não estaria permitindo isso. Já começa a inverter as coisas. Então, eu acho que a mídia poderia, a tecnologia, estar mostrando o lado bom das coisas, para motivar o lado bom que as pessoas têm, para que elas, na motivação, façam alguma coisa, né? Exato. A gente tem que entender que, com certeza, existe uma programação, vamos dizer assim, espiritual, né, para o ambiente aqui do nosso planeta. E isso vai ser obedecido com certeza, né?
Então, a gente acredita aí que, fora a pandemia e tantas coisas, algo assim, sabe, deverá conduzir-nos a essa situação, né? De estar dando muito mais ênfase ao espiritual do que só aquilo que as nossas vistas enxergam, né? E tomara que isso venha, porque nós nos deparamos certa feita com o ensinamento de Emmanuel, que ele diz que a verdade se estabelecerá sem a necessidade de nenhum homem, né? Então, a gente nota aí, por exemplo, que, e ele diz que a andaimaria espiritual está sendo arquitetada em torno das necessidades do nosso mundo. Então, mesmo contra a nossa vontade, mas nós seremos conduzidos, né, gradualmente a essa situação, né, de reconhecer a falta que existe do apego, né, a tudo aquilo que faz parte da condição nossa, né, de seres espirituais que somos, né? Bom, o tempo nos cobra, eu quero te agradecer muito a participação. Volte mais vezes para nós estar conversando sobre os ensinamentos do Chico, porque tudo que vem dele é um repositório de sabedoria. A gente tem que realmente pensar muito, porque ele fala com muita propriedade, sempre falou e continua falando no plano espiritual, certamente intuindo as pessoas que aqui estão trabalhando em nome da doutrina. Mas, de qualquer forma, a nossa gratidão, um grande abraço a todos e até a semana que vem com o nosso Papo do Bem.